caros alunos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Hélio e esse é o canal Revisão Ciências. Hoje teremos uma aula sobre Ecologia 3, em que trataremos das relações ecológicas. Em aulas anteriores sobre ecologia, falamos de conceitos importantes como os conceitos de população, comunidade, hábitat, nicho ecológico. Em seguida, tivemos uma outra aula sobre as cadeias alimentares, mas todos lembramos que ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e as relações dos seres vivos com o ambiente. Então, na aula de hoje, trataremos das relações ecológicas, que acontecem entre os seres vivos e podem ser de dois tipos, harmônicas ou desarmônicas. Bem, as relações harmônicas são relações em que os seres vivos envolvidos não sofrem qualquer prejuízo. Às vezes, ambos são beneficiados, às vezes apenas um é beneficiado, mas o certo é que ninguém sofre prejuízo numa relação harmônica. Então nós veremos três tipos de relações harmônicas: o mutualismo, a sociedade e o comensalismo. O mutualismo, a primeira relação ecológica harmônica que iremos ver, acontece sempre entre seres de espécies diferentes. O exemplo que vemos nesse slide é entre a cutia, um mamífero de pequeno porte que vive no chão da floresta atlântica, a relação entre esse mamífero e uma espécie de árvore, a boleira. A cutia exerce um mutualismo em relação à boleira porque ela se alimenta de suas sementes. Na verdade, ela se alimenta de uma de suas sementes, porque cada fruto de boleira abriga duas sementes. A cutia consegue, com seus dentes, abrir uma estrutura bem resistente que o fruto da boleira tem, chamada genericamente de bolota, que guarda as sementes. Abrindo essa estrutura, a cutia se alimenta de uma semente que é bastante calórica, é uma castanha. Normalmente ela se satisfaz com apenas uma semente e tenta guardar a outra para comer depois, cavando um pequeno buraco e escondendo essa outra semente nesse buraco com terra por cima. Ocorre que ela frequentemente esquece onde enterrou a outra semente e ela, por vezes, germina, auxiliando assim a boleira na sua reprodução, uma vez que a bolota é uma estrutura muito resistente e que não apodrece com facilidade para deixar a semente germinar. Então, nessa relação ecológica entre espécies diferentes, ambas são beneficiadas. A cutia consegue alimento e a boleira ajuda na sua reprodução. Outro exemplo de relação harmônica é a sociedade. A sociedade, ao contrário, já é uma relação harmônica que ocorre entre seres da mesma espécie. Os indivíduos nessa relação vivem próximos uns aos outros, eles se ajudam e existe divisão de trabalho entre eles. Então é o que ocorre entre as formigas, com as abelhas, e é o que ocorre também com os cupins. Existem castas, grupos de trabalhos diferenciados dentro da sociedade, todos os indivíduos são da mesma espécie e eles se ajudam. Então, essas são as características de uma sociedade. E a terceira relação ecológica harmônica que trazemos é o comensalismo. O comensalismo acontece entre seres de espécies diferentes. No exemplo aqui nós temos um tubarão e uma rêmora. A rêmora é um peixe pequeno que fica preso ao tubarão. Com isso, ele consegue carona
proteção e se alimenta dos restos do alimento do tubarão. Mas a rêmora não compete com o tubarão. Ela não atrapalha o tubarão. Ela apenas, no momento em que o tubarão está se alimentando, ela usa partículas de suas presas, né, que foram estraçalhadas, como alimento, sem, no entanto, competir com o tubarão. Então, nessa relação, existe uma relação de comensalismo, quando um ser vivo de uma espécie vive próximo a um outro ser vivo de outra espécie, apenas para aproveitar os restos alimentares do outro, sem, no entanto, prejudicá-lo. Por isso, é também uma relação harmônica. Então, as relações harmônicas que vimos foram o mutualismo, a sociedade e o comensalismo. Vamos ver também 3 relações desarmônicas. Ao contrário, nas relações desarmônicas, pelo menos um indivíduo envolvido é prejudicado. Às vezes, ambos são prejudicados. Primeiro, veremos o predatismo. O predatismo acontece entre seres de espécies diferentes, como podemos ver na imagem, em que um serve de alimento para o outro. O predador, ele mata um outro ser vivo, né, de outra espécie para se alimentar. É uma relação entre predador e presa. Existe predatismo dentro da mesma espécie, que recebe um nome especial. Seria o canibalismo. Canibal é um indivíduo que mata um outro da mesma espécie para se alimentar. Outro tipo de relação desarmônica é o parasitismo. No parasitismo, nós temos os parasitas, aqui no caso o carrapato, e o hospedeiro, aqui no caso um cão. No parasitismo, uma espécie vive presa ao corpo de outra espécie, de um indivíduo de outra espécie, ou preso do lado de fora do corpo, ou fica internamente no corpo de outro indivíduo, usando nutrientes desse indivíduo. Ou seja, o parasita prejudica o hospedeiro. Ou ele se alimenta de sangue do hospedeiro, ou ele se alimenta de nutrientes que o hospedeiro ingeriu, prejudicando-o e, comumente, provocando doença. Então aqui é o caso do parasitismo, do carrapato no cão. E a última relação desarmônica que iremos ver é a competição. A competição é uma relação desarmônica que pode ocorrer entre seres da mesma espécie e entre seres de espécies diferentes, que é o caso da imagem mostrada agora. Aqui nós estamos vendo hienas e abutres, ambos animais do continente africano, brigando pelo mesmo alimento. Esses dois animais são carniceiros. Normalmente eles se alimentam de outros animais que morreram, da carniça de outros animais. E por isso, como eles têm uma alimentação comum, eles competem entre si. A competição pode ocorrer por outras razões também. Ela pode ser por espaço, território, por água, por parceiros reprodutivos, etc. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.